quando você vai falar com os executivos sobre vulnerabilidade, sobre problemas, e o cara pergunta pra você, tá, mas é crítico esse negócio mesmo? Assim, baseado em que você está chegando nessa conclusão? Quando isso aí pode acontecer? Quando isso aí pode me afetar? E a gente trabalha aquela visão bacana de probabilidade, uma probabilidade alta, probabilidade baixa. Baseado em quê? É muito pouco tangível esse tipo de conversa. E gera uma entropia, um boi na linha muito grande quando você conversa com as pessoas. E para o cara de segurança, então, para o time técnico, o mundo vai acabar em tempo integral. Tudo é crítico, tudo é ruim, o relatório tem que vir sangrando, porque o cara gosta. E para ele é super fácil fazer aquilo. Mas para o mundo real é um pouco diferente. E a gente tem uma penca de lugares que geram esse tipo de coisa para a gente. Tem lá os pentests, tem scan de vulnerabilidade, tem wargame, tem threat intel, tem fix de fabricante. Tudo isso aqui deságua um time que tem que conseguir explicar para um time de produto qual que é a importância e qual que é a relevância da atuação que ele tem que fazer para corrigir aqueles problemas. E os problemas são em escala de dezenas, centenas, milhares para cada um dos produtos. E falar para eles corrigirem tudo não dá certo. Se você não ajudá-los a priorizar isso de uma forma mais clara e mais tangível, não vai dar certo. Basicamente, escrever uma política para ela ser descumprida em tempo integral. E às vezes a gente tem uma política que ela não é muito fair. Ela é plana, todo mundo tem que seguir o mesmo conceito, o mesmo número, o mesmo indicador, para produtos diferentes, para estruturas diferentes, para sistemas que não têm a mesma relevância para o negócio. A gente tem que aprender a balizar esse tipo de coisa para que tudo isso aqui desague de uma forma correta e factível para o pessoal. Não é legal uma conversa quando você vai num conselho, num comitê, expor o cara de TI porque ele não está conseguindo cumprir a política de patch, que ele não está sendo capaz de corrigir as vulnerabilidades. Acabou. O seu relacionamento com esse cara nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai te odiar o resto da vida e você também passa por uma certa incompetência. Você não está ajudando a empresa. Você está atrapalhando o negócio a continuar inovando, a continuar crescendo, porque você está obrigando o time a parar todo o desenvolvimento, parar tudo o que ele está fazendo para corrigir um monte de problema. Acho que tem formas mais inteligentes de fazer isso. E a gente mostra aqui dois gráficos que são interessantes. O primeiro deles aqui, o da esquerda, é o do Gartner, que mostra que o tempo de correção de vulnerabilidades está sempre atrás do quanto ela está sendo explorada. Na prática, a gente está correndo atrás do rabo o tempo todo. E vem cada vez piorando. Você vê aqui o tempo, no gráfico da esquerda, que mostra o quanto está sendo quanto tempo leva para uma vulnerabilidade ser explorada, diminui de forma acelerada demais, que só piora o cenário. Você vai gritar muito mais para o cara, tudo vai acabar sendo cada vez mais crítico para que você consiga corrigir e consiga direcionar esse negócio. E tem um ponto que a gente pouco leva em consideração, né, nessa questão, e aí quando a gente foi trabalhar sobre esse conceito, a gente buscou um papo com o Gartner, a gente tinha essa ideia já de conceber, e o Gartner veio com esse material aqui, que traz um pouco do que a gente tinha pensado, que é assim, o risco do seu ativo. Quando a gente fala de ativo, a gente está falando de um produto, de um servidor, de um ambiente, que ele é composto, na verdade, por questões da vulnerabilidade, propriamente dito, mas por questões relacionadas ao risco do ativo. E não só o risco do ativo no sentido de problema, mas o risco do ativo também do lado positivo. A gente gasta dinheiro pra caramba com segurança. E quando a gente olha para a vulnerabilidade e fala ela é alta, ela é crítica, a gente não está levando em consideração que a gente botou um monte de dinheiro num virtual patching, num AF, numa arquitetura robusta, num modelo de monitoramento em time. Não é legal. Assim, o seu parceiro, que é o cara que seguiu todas as recomendações, os guides de segurança, está sendo penalizado por isso. Então, compor todo esse ecossistema de informações para gerar uma visão de risco do ativo, daquilo que é o objetivo da sua conversa, faz com que a conversa fique melhor, a conversa fique mais fluida e aí aproxima um pouco a linguagem do cara de negócio. Subir para uma reunião de conselho e falar assim, o risco da empresa está alto. De qual pedaço da empresa? Às vezes, segmentar isso torna a conversa mais fácil e coloca o holofote onde deveria estar, de forma mais clara, né?